O assunto de hoje é abortamento. Como eu falei, o aborto, infelizmente, é muito comum na nossa espécie. Cerca de 16% de todas as gestações terminam em aborto, a grande maioria antes das 12 semanas de gestação. E estes números, essa porcentagem aumenta significativamente a partir dos 35 anos de idade. Então, com 35 anos, a mulher tem 20% a mais de chances, com 40 anos, 40% a mais de chance de aborto, e acima de 45 anos é quase o dobro, é 80% mais comum o aborto do que antes dos 35 anos. Então, se você tem medo de ter aborto, já se planeje para engravidar o quanto antes for possível na sua vida. Vamos falar sobre os fatores de risco para acontecer o abortamento. Além da idade, um dos principais fatores de risco é a obesidade. Além da obesidade, o peso muito abaixo do normal também pode ser um risco para aborto. Mas fora isso, várias doenças também influenciam. Doenças da tireoide, por exemplo, a diabetes, as trombofilias, os problemas do útero, como miomas, malformações uterinas, sinéquias, pólipos, também podem ser fatores de risco. As doenças do colo do útero, por exemplo, um colo curto ou uma incompetência ritmo cervical causa aborto também. E doenças hormonais, que aí seria uma alteração do ovário, também pode fazer causar um aborto, né? E outras doenças também, como problemas de prolactina, podem causar tanto a infertilidade quanto o aborto. Enfim, são muitas doenças e muitas alterações que podem causar esse problema. A gente também não pode se esquecer que a grande maioria dos abortos acontecem por anormalidade genética. Por exemplo, o bebê tem algum problema, o embrião, né, ele forma com alguma malformação genética. Na hora que ele começa a se dividir, acontece uma mutação e que é incompatível com a vida. A grande maioria é isso e não necessariamente quer dizer que vai se repetir numa próxima vez. Tanto que a gente não considera que um aborto é um fator importante para que a mulher saia investigando a causa ou fique preocupada, porque o risco do segundo aborto é mais ou menos o mesmo da primeira gestação. A gente se preocupa quando a mulher começa a ter abortos de repetição. Essa sim tem um risco maior para abortar de novo. A partir do terceiro aborto, a gente acende um sinal amarelo. Existem mais dois fatores de risco que são fundamentais para a gente entender porque eles são perfeitamente evitáveis, que são o cigarro e a bebida. Se você fuma, pare agora de fumar e lembre-se de não beber quando estiver tentando engravidar ou assim que descobrir a gravidez, não beba mais. Um dos principais aspectos relacionados ao aborto não é tanto ao procedimento em si, ao aborto, à curetagem em si, mas principalmente com relação ao psicológico da mamãe e do papai. Porque muitas vezes aquela gestação está sendo muito desejada, foi planejada, foi cuidada desde o início. E quando acontece o aborto, é a morte de um filho. Então a mulher fica muito devastada. E uma das coisas que mais a gente vê acontecendo é a mamãe se culpando, achando que a culpa é dela porque ela não conseguiu segurar o bebê. Meninas, procure um psicólogo, caso isso aconteça com você, não ignore e tente não ficar pensando no culpado, porque como eu disse, a grande maioria das vezes é algo inevitável, é algo do próprio desenvolvimento do embrião que geneticamente não deu certo. Não tem nada a ver com alguma coisa que a mamãe fez ou com alguma coisa que a mamãe deixou de fazer. Então, pensem nisso caso aconteça com vocês. Se vocês souberam de alguma amiga, tranquilize ela falando isso. Acontece com muita gente e você não tem culpa de nada. Clinicamente, a gente classifica o aborto em 5 possibilidades. Uma delas é a ameaça de aborto, outra é o aborto completo, o aborto incompleto, o aborto retido e o aborto infectado.
Também pode ser dividido entre o aborto provocado e espontâneo, mas aqui no Brasil, como é proibido o aborto, então a gente costuma lida mais com o aborto espontâneo mesmo, né? Dos abortos espontâneos, então. O aborto infectado é sempre que surgir febre e sinais de infecção na mamãe. Por exemplo, começa a ter uma secreção ali do útero com cheiro forte, começa a ter uma dor muito forte no útero e começa a ter uma febre na mãe, alteração no exame de sangue. Isso a gente começa a suspeitar de uma infecção ovular e que acaba gerando um aborto se essa infecção for bem no início da gestação. Depois disso, a gente vai ter o aborto retido, completo e incompleto. É mais ou menos a mesma doença, a diferença é quando a gente descobriu. Por exemplo, o aborto retido é quando a mulher não sentiu absolutamente nada, fez um exame e descobriu que o bebê não está mais com batimentos ou então que simplesmente não desenvolveu o embrião. Esse seria um aborto retido. É muito comum porque agora a gente faz ultrassom com frequência, né? Antigamente era mais raro porque ultrassom quase ninguém fazia, então só descobria quando a mulher já estava perdendo o bebê mesmo. Agora não, a gente descobre bem cedo. O aborto retido, a gente tem duas possibilidades de tratamento. Uma delas é esperar até o corpo tentar eliminar, e isso é possível de ser feito, não é um absurdo. Em alguns países, o protocolo é esperar até 8 semanas para ver se o corpo vai eliminar aquele material, aqueles restos de placenta que estão ainda dentro do útero. Aqui no Brasil a gente não espera tanto, até porque o risco de infecção aumenta, principalmente depois de um mês, mas é importante vocês saberem disso para saber que não tem uma urgência. Por exemplo, fez um ultrassom, viu que não tem batimento, não é obrigatório sair correndo para uma curetagem. É possível se organizar e ir no dia seguinte ou esperar mais um tempo se você quer ver se o corpo vai eliminar sozinho para talvez não precisar do procedimento, né? Então, com o aborto retido, se você opta por retirar, a gente vai poder fazer a curetagem ou a aspiração, vou falar sobre isso depois. Se você optar por esperar, pode ser que o corpo comece a eliminar. O corpo tentando eliminar, a mulher vai começar a sentir uma cólica forte e vai abrir o colo do útero e vai começar a sangrar e os restos de placenta vão começar a sair. Esses restos de placenta, eles têm uma cor um pouco mais roxa, assim, não é exatamente sangue. E eles começam a sair, geralmente com muita dor. A gente chama este momento específico de aborto em curso. O aborto em curso, ele pode terminar de duas formas. Uma delas, sai tudo que tem ali dentro e o colo do útero fecha, ou então o colo do útero fecha antes de sair tudo que tinha ainda ali dentro, antes de sair todo aquele resto de placenta. Quando acontece de sair tudo, a gente vai chamar de aborto completo. O aborto completo é tranquilo porque a mulher não precisa fazer nenhum procedimento para retirar restos do útero. A própria natureza já agiu e já determinou que ia sair todo o material, então a gente faz um ultrassom e já não enxerga mais sinais de gestação ali dentro. O aborto incompleto é quando o colo do útero fechou, mas ainda ficou coisa lá dentro, ainda a gente consegue no ultrassom encontrar um material com mais de 16 milímetros, mais de 1,6 cm dentro do útero. Quando a gente vê um aborto incompleto, a gente é sim obrigado a fazer procedimentos. Eu vou comentar com você sobre o aborto, a curetagem e a aspiração. E existe a ameaça de aborto, né? A ameaça de aborto é quando a mulher tem a cólica, tem o sangramento, mas a gente ainda consegue ver que o embrião está lá dentro, o colo do útero ainda está fechado e ainda tem batimentos. A ameaça de aborto é um sinal de alerta, a gente precisa fazer alguma coisa, geralmente a gente pede para a mãe ficar de repouso, a gente usa progesterona para diminuir as contrações do útero e ver se a falta de progesterona pode estar sendo uma causa, mas nem todos os casos de ameaça de aborto a gente consegue evitar evoluir para aborto, né? Infelizmente, algumas causas, como as alterações genéticas, por exemplo,
a gente não consegue corrigir, então mesmo com o tratamento, a mamãe ainda corre esse risco de evoluir da ameaça de aborto para o aborto. Agora vamos falar sobre os procedimentos para a gente esvaziar o útero após um aborto. Então, a mamãe teve um aborto espontâneo, o aborto não foi completo, ou ele está retido, ou ele foi incompleto, e a gente precisa fazer alguma coisa para limpar o útero da mamãe, sob risco dessa mamãe acabar desenvolvendo uma infecção se fica tempo demais com o material ali dentro sem que ela consiga eliminar. A gente tem hoje 2 procedimentos principais e um terceiro que não é tão usual, mas que é possível a gente fazer. Os procedimentos vão ser a curetagem, a aspiração manual intrauterina e também pode ser feito por histeroscopia. A curetagem é um procedimento que é feito com uma cureta, que é um material de metal duro, em que a gente raspa o útero. Então a gente faz uma raspagem de toda a cavidade uterina, né? Eu tenho que raspar inteiro porque é um procedimento feito às cegas. Então eu posso, nesse procedimento, ter 2 complicações. Uma delas, como a cureta é dura, ela pode perfurar o útero. E outra possibilidade é a gente, quando fizer a raspagem, a gente causar alguma cicatriz ali dentro do útero e formar sinéquias que pode dificultar uma futura gestação. A curetagem ela é obrigatória para após as 12 semanas, porque aí se considera que tem muito material ali dentro, a gente acaba não conseguindo fazer pela aspiração. Porém, abaixo de 12 semanas, o mais seguro e o método preferido hoje em dia é a aspiração manual intrauterina. A gente chama de AMIU. A aspiração ela é uma cânula plástica e flexível com uma ponta romba, que ela não é uma ponta que perfura. E como ela é flexível, quando bate no fundo do útero, ela pode se dobrar um pouquinho e aí o risco de perfuração do útero com AMIU é baixíssimo, muito difícil. Outra coisa é que ela funciona com aspiração. A gente pega uma seringa gigante de 60 ml, faz vácuo nessa seringa, coloca a cânula dentro do útero e aí a gente libera o vácuo e ele chupa, suga todo o material que está ali dentro do útero, fazendo com que a gente não precise ficar raspando aquele útero, porque é mais pela sucção do que propriamente pela raspagem. Isso também diminui o risco de sinéquias uterinas, aquelas aderências, aquelas cicatrizes internas que podem complicar a gestação. Por isso, se você puder, se tiver no hospital onde você vai, a aspiração, a AMIU, sempre prefira a AMIU nos casos em que for possível a realização dela, né? E o último método que a gente pode fazer para a eliminação seria a histeroscopia. A histeroscopia é um método maravilhoso porque a gente coloca uma câmera lá dentro, identifica exatamente onde é que está o material de aborto e retira aquele material de aborto. Mas é um procedimento que exige um médico especialista, o material e é um procedimento muito mais caro, então acaba que não é tão utilizado assim. A gente deixa a histeroscopia mais para os casos que a curetagem ou a aspiração acabaram deixando algum resto, não conseguiram tirar 100% do material. Isso é uma coisa importante, tá, gurias? O problema da aspiração é que, como é mais pela sucção, não tanto pela raspagem, é um pouco mais provável, tem um risco um pouquinho maior de ficar material, de ficar resto de placenta em algum canto do útero que não veio pela sucção do que na própria curetagem. A curetagem costuma ser mais eficaz porque a gente raspa igualmente toda a cavidade uterina. Certo? Dúvidas? Deixem aqui, eu vou responder a todas. Marquem as amigas, vocês viram que é um assunto muito comum. A gente acaba não comentando porque as pessoas ficam constrangidas de postar o que não é tão feliz, né? Uma atitude, uma coisa que aconteceu que não é boa. Então todo mundo acha que não acontece com ninguém. E quando acontece com a gente fica devastado, achando que a gente está sendo punido por alguma força maior. Então deixe essa informação chegar ao maior número de pessoas e espero vocês no próximo vídeo. Até mais.